E aí, galera, tudo bem com vocês? Se estiverem vendo essa live, por favor, falem algo nos comentários para que a gente inicie aí um giro de notícias sobre o que tem acontecido com o Cruzeiro nessas últimas horas, tá? Só adianto, ontem a gente fez live, né? Live à tarde, live à noite, live agora de novo. É uma questão muito mais de necessidade do que de vontade, tá? E como o meu prazo tá curto por esses dias, eu tô precisando fazer as lives porque é uma forma de não perder tempo com a edição, né? Porque às vezes tem notícia chegando e o tempo que a gente perde na edição ele acaba fazendo toda a diferença, tá? Mas estamos aí ao vivo, vamos falar as notícias como sempre, tentando ser o mais breve possível, né? Embora eu saiba que eu sempre falo muito mais do que devia e a live acaba ficando longa. Fato é que algumas pessoas já chegaram, então vamos começar aí com esse giro, né? Com algumas notícias. Vou começar com as situações do jogo de ontem, né? O Adilson Batista, treinador, comentou sobre a partida como um jogo para se esquecer, né? Eu gosto dessa autocrítica, espero que o Adilson também faça a sua autocrítica e entenda as coisas que ele, as escolhas dele, né, que a gente discorda, o que pareceram erradas durante a partida. Ele creditou aquela recuada que o Cruzeiro deu na parte final, muito mais a postura do adversário do que a uma tentativa do Cruzeiro de jogar com o regulamento embaixo do braço. Enfim, eu só espero que todos tenham entendido que o Cruzeiro não fez um bom jogo, que o gramado ruim, o gol irregular do adversário são atenuantes, mas eles não justificam a nossa produção muito abaixo do esperado e o Cruzeiro precisa sim jogar um futebol muito melhor se a gente quer ter uma temporada de protagonismo, de fazer uma boa Série B, de retornar à primeira divisão e a gente sabe que esse tem que ser o objetivo do Cruzeiro hoje. A gente não pode entrar nessa temporada pensando em nada que não seja retornar para a primeira divisão, tá? Algumas questões do jogo, né? Aquela situação da expulsão do Edu, que tem repercutido bastante hoje, a tentativa dos jogadores do Cruzeiro de dar uma enganada na arbitragem, né? Porque o Edu se chocou com o adversário no lance que tomou o segundo cartão amarelo. Aí o Kaká, zagueiro do Cruzeiro, foi deitou do lado ali, né? Ficou meio ali dando um migué. Aí levantaram o Edu, né? Tipo assim, vamos torcer pro juiz não ver quem foi, dar o cartão para quem tá deitado aqui. E o Kaká não tinha amarelo, né? Então a gente não perderia um jogador expulso. Não funcionou, o juiz viu que era o Edu, deu o segundo amarelo. E eu vi algumas pessoas, até assim, pessoas que exaltam muito a malandragem do futebol dos anos 90 e não sei o quê, querendo julgar essa ação. Tipo assim, eu acho que muito pior do que essa tentativa de ludibriar a arbitragem, que sim, é errado, é lógico que não é certo, não está na regra do jogo, não é certo. Mas muito pior que isso é o que o árbitro fez durante o jogo, dando um gol que o cara estava impedido, o impedimento é perdoável. Aquele toque de braço com o bração arreganhado não é perdoável, né? Então, assim, o juiz não fez o trabalho dele direito e os jogadores tentaram uma coisa ali que não deu certo, né? Mas ficou engraçado. Acaba entrando pelo folclore aí muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? Tipo assim, não foi por mal, né? Foi uma tentativa ali. Vai que o juiz não prestou atenção e caiu nessa. Vocês não lembram daquele jogo do Corinthians lá, que o maluco do. Foi até o Gabriel, né? Que o juiz expulsou o cara errado, os jogadores do Corinthians ficaram puto lá depois, aí o juiz ficou um tempo na geladeira, enfim, são coisas que acontecem no futebol e eu acho que a gente não precisa criar muito caso por isso. Mesma coisa aquela discussão entre Arthur e Edilson também, é coisa de jogo, tem que cobrar mesmo, né? Eu vi até gente falando assim, mas você não fez a leitura labial? Lógico que não, gente. Se eu fizesse leitura labial, eu tava trabalhando no Fantástico, eu não tava fazendo vídeo sobre o Cruzeiro. Não fiz leitura labial, acho que o Arthur quer cobrar o Edilson porque não tava marcando ninguém, tá no direito dele, porque a atuação do Edilson defensivamente foi ridícula mesmo. E o Edilson, a gente sabe como que é, né? Vocês lembram ano passado o Edilson xingando o Henrique, chamando o Henrique de cabaço naquele jogo contra o Grêmio lá? Enfim, são situações de jogo aí, também acho que a gente não tem que. O Edilson já deu muitos motivos pra gente pegar no pé dele, né? Eu acho que a gente tem que focar mais no desempenho em campo do que nesses fatos menores assim que acontecem, discussão de jogador. Isso aí se supera rapidamente e bola pra frente. Tá. Isso. Sobre Pedro Bicalho, né? O volante Pedro Bicalho entrou no segundo tempo do jogo ontem. O Adilson elogiou muito ele. Falou que é um menino inteligente, que gosta de trabalhar com a bola, se movimenta bem e que é alguém que vai ter mais oportunidades com ele. Tomara, né? O Pedro Bicalho era um menino que vinha como titular na base do Cruzeiro ano passado para a Copinha, surpreendentemente.
Preferiram o Guilherme Liberato, né? O Pedro Bicalho entrava no segundo tempo dos jogos, mas ainda assim entrou bem, marcou até um belo gol. E é um rapaz que tem bastante qualidade, tem muito futuro mesmo. Tomara que o Adilson faça valer, né, as palavras dele na prática e dê oportunidades aí para o garoto jogar, porque certamente é alguém que tem futuro. E assim, entre Pedro Bicalho e Felipe Machado, eu tenho certeza que de um a gente pode esperar muita coisa. E não é o Poçante Machado, que já é um jogador que pode até nos ajudar, tomara que nos ajude, mas não é um cara que a gente tem uma margem aí para ser um grande jogador de futebol a nível das grandes ligas europeias, por exemplo, né? Falei aí sobre eles e essa questão dos volantes, né? Porque é uma posição que até agora ninguém se firmou. É possível até que o Jadson volte a ficar disponível para o fim de semana, isso ainda não está definido. Ele e o Everton Felipe têm chance de ser relacionados, o Machado não, porque esse se lesionou, né? Mas o Jadson, hoje, ele é um titular. O Adriano também, em tese, né? Adriano e Jadson seria a dupla titular. O Edu, que jogou como volante, eu nem achei que jogou tão mal assim. Vi pessoas criticando muito pesado ele. Mas, na minha opinião, o Edu é muito mais justo a gente julgá-lo como zagueiro, que é a posição dele. Eventualmente, precisou de um volante? Tudo bem, improvisar o Edu. Mas botar ele para volante, né? As duas vezes que ele entrou no profissional até agora foram como volantes. Então eu espero que ele tenha oportunidades na posição dele, que é na zaga, e certamente vamos precisar de zagueiro em alguns momentos. Por exemplo, ontem, em vez de fazer uma substituição e botar mais um volante, né, mais um zagueiro, que foi o Arthur na ocasião, será que o Adilson não poderia simplesmente ter recuado o Edu para a função de zagueiro e porventura colocar o Pedro Bicalho, né, para reforçar um pouco mais e ter uma saída de velocidade? Enfim, acho que dava para gerir um pouco melhor a situação do que o Adilson fez durante o jogo, mas eu já critiquei muito o Adilson ontem, acho que já tá bom por agora. Falar de outro volante, o Macton, que é um jogador que veio para o Cruzeiro em 2018, né? Ele foi trocado por 2 atletas da nossa base, ele era do América, tem passagem por seleção sub-20 e nunca teve chance no profissional do Cruzeiro. Ele já estourou a idade de base, né? Estourou em 2018. Ano passado ele teve lesões, ele teve uma lesão no fim de 2018 e outra no meio de 2019, 2 lesões graves de ligamento, salvo engano, e com isso ele ficou o ano todo parado. Agora ele está em fase final de recuperação, está fazendo a transição junto com o Robinho e com o Thiago, né? E a questão aí de 2, 3 semanas já deve estar disponível. E a informação que tem lá no portal Deus Me Dibre, essa informação inclusive é de semana passada, eu fiquei de trazê-las e acabei esquecendo de falar no canal. Fato é que é um jogador que, segundo essa apuração do Deus Me Dibre, ele vai ser aproveitado no elenco profissional do Cruzeiro esse ano. O Adilson observou o garoto aí e acha que ele tem qualidade para nos ajudar. Eu gosto dessa informação porque o Macton é um jogador que ficou meio que esquecido, né? Alguns atletas do Cruzeiro aí, como por exemplo o Nonoca, na época do Mano Menezes, os caras simplesmente era como se eles não existissem. E eram jogadores que todos em algum momento foram vistos como grandes promessas. Tem até uma notícia do UOL de 2018 de que o Macton teve uma proposta de 4 milhões de reais que o Cruzeiro rejeitou vendê-lo para o futebol europeu. E assim, simplesmente você pega um cara que há 2 anos atrás valia 4 milhões de reais e agora trata ele como um indigente, né? Então eu acho que é importante o Cruzeiro valorizar esses caras. Entendo que o Macton é um rapaz que tem qualidade técnica também, só que fica incógnita, né? Porque o cara ficar praticamente 1 ano sem jogar, fica a dúvida se ele vai conseguir retornar ao mais alto nível. Tomara que consiga. E só aproveitando detalhes do jogo de ontem que eu não comentei, Maurício e Judivan, que saíram no segundo tempo por questões físicas. Maurício foi só uma pancada, deve estar disponível para o jogo domingo. E o Judivan vai ser reavaliado, ele saiu sentindo a coxa. Então pode ser alguma lesão, mas tomara que não seja nada grave. Agora que já chegou todo mundo e já estão enchendo o saco, né? Todo dia é assim, né? Se tem o nome do Marcelo Moreno, pessoal... E aí, fala do Moreno, né? Tem 50 assuntos, eu tenho que falar só do Moreno. Mas enfim, sobre Marcelo Moreno. Até agora a definição? Ainda não, tá? Mas segundo o Samuel Venâncio da Itatiaia, tá por detalhes de ser finalizado. Todas as partes estão muito otimistas. E pode ser que nas próximas horas esse acerto seja sacramentado. Então a informação de momento é que o Moreno ainda não é do Cruzeiro, mas provavelmente será. Parece que o acordo dele com o clube chinês está avançando, né? E segundo essa apuração, pelo menos,
está por detalhes. Então vamos torcer para que esses detalhes sejam logo superados, sejam logo resolvidos, né? Porque como a gente viu da atuação do Robertson ontem, o Cruzeiro precisa de um camisa 9 com melhor poder de finalização, e certamente o Marcelo Moreno é alguém que vai nos ajudar, porque além de ser um bom finalizador, ele tem um jogo aéreo, outras características interessantes. Teve gente questionando ontem, né? Porque teve uma entrevista do Dalai, parece, que ele meio que falou que não tinha nada definido sobre o Moreno, a questão do salário a partir de um segundo ano, mas a informação é que não tem nenhuma dúvida, tá? O Marcelo Moreno virá para o Cruzeiro, salário de R$200 mil, metade sendo pago pelo patrocinador, né? Então, assim, o Moreno custando R$100 mil aos cofres do Cruzeiro é muito barato, tá? E o Marcelo Moreno, então, se conseguir a liberação, virá para o Cruzeiro ganhando esse salário. O Cruzeiro subindo para a Série A no próximo ano, o salário dele é dobrado. Ele vai ganhar, então, R$400 mil. Eu só não consegui confirmar a apuração ali se o Moreno vai ganhar metade no segundo ano, também pagos pelos supermercados BH, ou se o Cruzeiro vai ter que arcar com os 400. Seja como for, para um time de Série A pagar R$400 mil para um atacante, se ele estiver jogando bem, não é nenhum problema, né? O problema era ano passado, a gente pagando R$1 milhão para 5 jogadores do elenco, né? Claro que ia dar merda e foi o que aconteceu. Então é isso sobre o Moreno, nada fechado ainda, mas é possível que no fim de semana a gente tenha essa novela se encerrando com um final feliz. A respeito do goleiro Rafael, a audiência na Justiça do Trabalho aconteceu hoje. Rafael está desvinculado do Cruzeiro, fizeram um acordo, né? O Cruzeiro tem atrasados a pagar o jogador, parece que acertou para pagar isso parcelado a partir do ano que vem, tá? E o Rafael pode assinar por qualquer clube que ele quiser. Como já falei em algumas oportunidades, eu acho que o Rafael, se ele sair para qualquer outro clube do mundo que não for o Atlético, ele vai preservar uma história muito bonita que ele tem com a camisa do Cruzeiro. Base, campeão de copinha, né? Campeão de brasileiros, de Copas do Brasil, mais de 100 jogos com a camisa do Cruzeiro. Se ele sair para o Atlético, ele vai estar jogando toda essa história no lixo. Se ele sair para qualquer outro clube, tudo isso vai ser preservado. Aí é a escolha dele, né? É ele que vai decidir o que é mais importante para a carreira dele. Eu gostaria muito que ele fosse para outro clube, sempre gostei muito do Rafael. E se ele for para o Atlético, certamente ele é um cara que não terá o respeito de nenhum cruzeirense a partir daqui, né? Agora, se ele for para outro clube, aí, irmão, tá no direito dele, né? 10 anos no banco também enche o saco de qualquer um. E, para fechar, o ex-diretor de futebol Itair Machado, né? Grande figura, ele foi condenado em primeira instância por calúnia e injúria num processo movido pelo Bruno Vicentim, que é outro ex-dirigente do Cruzeiro, né? A sentença do Itair Machado foi de 5 meses e 10 dias de detenção. Aí você fala, pô, então o Itair vai para trás da grade, vai para a jaula. Infelizmente não, porque essa pena ela pode ser revertida aí no pagamento de grana, de cesta básica, né? E aí, somando a multa e a conversão dessa detenção, o valor que o Itair Machado tem que pagar ao Bruno Vicentim passa de R$80 mil, tá? E aí, aquele esquema. Cabe recurso, o Itair provavelmente vai recorrer, e o Bruno Vicentim já informou em nota que qualquer valor que ele receber nessa ação, porque tem outros processos dele ainda, vocês lembram que teve até negócio de ameaça de morte, que o Itair ameaçou o Vicentim de morte, e dizem que tem provas, tem testemunhas do fato, né? Fato é que o Vicentim adiantou que qualquer valor que receber nessa causa aí vai ser doado para o Cruzeiro para tentar ajudar um pouquinho, né, a cobrir os rombos aí do clube, tá? Então vamos aguardar o que acontece, né? Por mim, tomara que o Itair tenha que pagar multas maravilhosas, tomara que seja condenado em todas as instâncias possíveis, e seria muito divertido vê-lo também, né, pagar um pouquinho por tudo que ele fez de mal aí ao nosso clube, que não foi pouca coisa, né? Tudo aquilo que milhões de pessoas estão sofrendo passa muito pelas mãos e pelas atitudes desse cidadão aí. E tem uma última notícia aqui, que eu vi enquanto eu estava fechando esse vídeo, é que o Cruzeiro lançou o Portal da Transparência lá no site oficial. É muito inicial, tá? Esse Portal da Transparência do Cruzeiro, ele tem como atualização aqui dia 31 de janeiro, tem muito pouca informação ainda, mas fala basicamente da base de sócios, né? Que tinha aí no dia 31 de janeiro, 58 mil sócios, sendo 40 mil sócios reconstrução, 12 mil Cruzeiro sempre. Enfim, tem detalhado aqui o número de cada categoria do sócio. Esse número hoje já é maior, né? Mais gente fez o sócio reconstrução, inclusive quem não fez deveria fazer, né? Quem tiver essa condição financeira de fazer, R$12 por mês
tem muita gente que pode pagar que não pesa. Enfim, fato é que a situação do Cruzeiro, ela segue esse portal da transparência, ele vai ser alimentado com muito mais informação, pelo que o clube divulgou, né? E aguardemos aí o que vem, porque é muito bom se o Cruzeiro começasse a agir com a torcida como parceria mesmo, né? Ter uma relação direta, uma relação mais limpa, né? Porque depois de tudo que aconteceu no Cruzeiro, hoje eu vejo muita gente assim, sem ter a credibilidade. Tipo assim, eu vou botar o meu dinheiro no Cruzeiro, né? Depois de tudo que aconteceu, me parece que as pessoas que estão à frente do clube hoje têm uma cabeça muito mais voltada em ajudar o clube, são pessoas mais honestas, né? Do que quem esteve por lá nos 2 últimos anos. Mas até agora é uma situação muito inicial ainda, mas vocês podem consultar aí cruzeiro.com.br/transparência, tá? Esse é o endereço então eletrônico do portal da transparência do Cruzeiro, beleza? Vou dar uma lida aqui nas mensagens de vocês. Quem quiser mandar um superchat, você ajuda financeiramente o canal e eu leio primeiro a sua mensagem, né? Uma relação de troca. Pá, chegou. O Obito Uchiha, acho que é esse o nome, né? Ontem eu falei do nome desse esse inscrito aqui, aí o pessoal, o Emerson não assiste Naruto, né? Parece que isso é um nome de um personagem de Naruto. Realmente não assisto e respeito quem gosta, mas não tenho o menor interesse de assistir, tá? Anime não é pra mim. E ele mandou aqui, você acha que o Adilson dura até o final do ano? E quem você acha que seria ideal para substituí-lo caso saia? Acho que hoje o nosso foco tem que ser na manutenção do Adilson Batista, tá? Não tem por que a gente ficar alimentando troca de treinadores, até porque as opções de mercado interessantes, elas não estão disponíveis, muito menos para a realidade financeira do Cruzeiro. Como eu já falei em outras oportunidades, um técnico que você gostaria de ter no Cruzeiro, Rogério Ceni, eu gostaria de vê-lo aqui. Tem como trazer? Sem chance. Ele está fazendo um trabalho interessante no Fortaleza, inclusive Fortaleza jogou ontem pela Sul-Americana, David perdeu um gol feito, né? David sendo David, mas enfim, eu acho que a gente não tem por que ficar alimentando outros nomes, especulando outros técnicos. O treinador do Cruzeiro é o Adilson Batista e a gente tem que fechar com esse camarada, sabe? Vamos embora, vamos torcer para dar certo, vamos apoiar o time muito antes de ficar querendo queimar pessoas, jogadores, treinador. O momento não é esse, né? E como eu falei na live ontem, quem tá achando que o Cruzeiro vai dar show, vai ser Cruzeiro de Ribeiro e Goulart 2013-14, vamos acordar para a vida. Aquele Cruzeiro acabou. Esse é um Cruzeiro operário, é um Cruzeiro que precisa ser muito mais organizado, isso é fato, mas a gente tem que pisar no chão, tem que estar dentro da nossa realidade aqui, parar de querer fritar profissionais assim, tá? A gente precisa valorizar mais quem tá aqui. O Anderson Vieira, cadê Marcelo Moreno e os tais investidores? O Anderson, sobre os investidores nada mais foi dito, tá? Nem sobre o Sheik, né? Nem sobre os tais grupos de investimento, nenhuma informação mais foi passada. E sobre o Marcelo Moreno, como eu falei mais no início do vídeo aí, segundo a apuração do Samuel Venâncio, tá por detalhes dele ser oficializado no Cruzeiro. A rescisão com o clube chinês parece que está caminhando bem, mas até agora ainda não é oficial. Tá? O Matheus Correia falou, parabéns pelo trabalho, já está na minha rotina, manda um abraço pro Pedro Carne Moída de Pouso Alegre. Matheus, valeu pela mensagem, um abraço pro Pedro Carne Moída de Pouso Alegre, baita apelido. O Antônio Carlos mandou uma mensagem aqui, mas não mandou texto, muito obrigado Antônio aí pela força. Deixa eu ver se tem... o cara tem o apelido de Carne Moída, é muito legal, né, cara? Porra. O Léo Machado e o Binho Nascimento também mandaram uma moeda aqui. Obrigado, Léo Machado. Obrigado aí, Binho Nascimento, pela contribuição, mas ambos não mandaram nenhuma mensagem em texto, mas agradeço pela força. O Gudes falou que, na opinião dele, com esse time o Cruzeiro não sobe. Caso concorde, qual posição acha que estamos carentes? Robertson será um ótimo banco para o Moreno. Gudes, também, eu acho sinceramente que o Robertson hoje, tá todo mundo injuriado com os gols que ele perdeu ontem, né? Mas assim, eu acho que ele vai ser útil, sabe? Até por ele ser um jogador que pode jogar como meia, pode jogar pelo lado, ele é um cara que vai ser útil. O problema é tratar Robertson
como o Robertson Lewandowski, né? Como o dono da camisa 9. Se o Moreno vier, certamente o Robertson pode ser útil, até por não ter essa obrigação de fazer gol, que como a gente viu pelos números da carreira dele, fazer gol não é o forte desse rapaz, né? Agora, posições carentes, além dessa questão do atacante aí, para o fim de semana eu estou torcendo muito para que o Adilson leve o Vinícius Popó, dê minutos para ele em campo, né? Até porque a gente está nessa indefinição se o Judivan está disponível. O Thiago também acho difícil ser relacionado. Então, pelo menos como opção de banco, né? Ele deve levar o Vinícius Popó ali, pô. Até porque só tem Popó e Robertson, né? Hoje. Mas enfim, vamos aguardar aí a lista de relacionados que deve sair ou amanhã ou no domingo cedo, né? Tomara que saia já amanhã, que fica mais fácil para todo mundo. Acho que a gente precisa de um lateral direito, tá? Porque o Edilson, ele é um jogador que toma muito cartão, ele sempre tem lesão durante a temporada, né? Por ser um jogador pesado. E o Valdir eu acho muito inexperiente, muito menino, então talvez a gente precise de um lateral para fazer uma rotação ali, né? Já que a gente perdeu o Everton. Na esquerda, acho que as opções que tem a gente vai se virar. Na zaga também acho que temos qualidade suficiente. Entre os volantes, eu acredito bastante nesses jovens jogadores que a gente tem, no Bicalho, no Jadson. O Machado acho que pode ser útil. O Adriano eu acho que hoje é um bom volante, é um cara que tem tudo para evoluir se receber sequência de jogos. O Macton também, tomara que nos surpreenda positivamente, né? Depois desse ano aí de lesões. E a gente tem aí, por exemplo, o Nonoca, né? Que está emprestado lá no Boa Esporte. E acho que o Cruzeiro, dependendo da necessidade, pode solicitar o retorno dele. Entre os meias, acho que falta uma afirmação maior por parte ali. Pode ser que o Robinho seja um jogador importante, né? Mas depende muito mais dele do que de qualquer outra coisa. O Maurício eu acho que está indo muito bem. Na esquerda a gente ainda não acertou um nome, né? O Jonathan Robert está oscilando bastante. O Alexandre Jesus fez o gol ontem, mas nas primeiras partidas foi muito tímido. Eu acho que o Cruzeiro hoje ele tem dúvidas em quase todas as posições, tá? Não tem nada muito definido. Mas assim, se fosse para citar uma posição, eu acho que seria a lateral direita, que a gente precisa ficar esperto aí para tentar trazer um nome interessante, principalmente de campeonato estadual lá de São Paulo, né, que é o estadual mais forte. O SB Articouros pergunta: Lucas Romero pode voltar? Eu acho que com o Cruzeiro na Série B não há nenhuma hipótese do Lucas Romero voltar. Nem me engano, eu acho que você não deveria nem cogitar isso, tá? O Lucas Romero pode voltar para o Cruzeiro. Acho que um dia ele volta, mas acho que não será por agora. Talvez daqui a alguns anos, mais para o final de carreira, enfim. Né? Mas por agora eu não enxergo essa hipótese. O Antônio Carlos falou: o desafio que um empresário começou desafiando o outro a fazer 100 sócios acabou? Alguma notícia? O último desafiado foi Eduardo Costa. Antônio, eu também só vi essa fita aí. Chegou no Eduardo Costa e não vi se o Eduardo Costa fez as cotas ou se passou para outra pessoa. Eu não vi mais nada sobre isso. Foi só um início ali, mas acho que foi uma onda que não durou muito, né? Seria bom se esse pessoal que tem dinheiro, né, derramando aí, por não sabe nem onde guardar o dinheiro. Seria bom se eles começassem a dar uma forcinha pro Cruzeiro aí, porque a gente tá precisando, né? Nosso clube tá bem ruim das pernas. Vamos ler mais algumas mensagens aqui. O Denner Freitas falou: Diogo Barbosa virou terceiro reserva no Palmeiras. E aí dá para perdoá-lo? Seria uma boa se viesse? Denner, o Diogo Barbosa é muito bom lateral, mas eu não enxergo nenhuma hipótese do Cruzeiro trazê-lo. Até porque, por exemplo, se o Palmeiras fala, vou emprestar o Diogo Barbosa, o salário que o Diogo Barbosa ganha hoje é tranquilo, uns 400, 500 mil. Tranquilo. Porque quando ele saiu do Cruzeiro, ele foi para ganhar mais que o dobro no Palmeiras, ele já devia ganhar uns 150, 200 aqui. Então ele é um cara que tem um salário alto, não está dentro da realidade do Cruzeiro. Então, para ele vir para o Cruzeiro, seria a gente pegar ele por empréstimo e com o Palmeiras pagando uma grande parte do salário dele. Então eu duvido que isso vai acontecer, até porque se o Palmeiras quiser emprestá-lo, tem muitos clubes da Série A que gostariam de tê-lo e que poderiam pagar o salário dele. Então, acho que esse tipo de jogador assim não há muita hipótese de vir para cá. O Taylor Paulo falou que tem um site 90 minutos falando que o Cruzeiro está buscando reforços no mercado sul-americano. Taylor, site 90 minutos, zero credibilidade, tá? O que eles noticiam não precisa levar a sério, não tem nem o que discutir, não perca seu tempo.
O Claudio Honor Moreira está falando que o Cruzeiro comprou o Thiago. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma notícia sobre isso aqui. Sobre o atacante Thiago, né? O pessoal está falando aqui sobre o portal da transparência que foi lançado. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre o Thiago. Não tô vendo nenhuma novidade aqui sobre o Thiago não, viu, cara? Mas é porque você lançou, mas você não botou uma interrogação, né? Talvez você tenha feito a pergunta. Se for uma pergunta, até onde eu sei, não tem nenhuma novidade sobre a compra do atacante Thiago, tá? O Sivonei Orlando, aquele 10 Romário do Campinense seria uma boa, hein? Não, não seria, tá? Não se contrata jogador por um jogo, não se contrata jogador porque fez gol na gente ou porque fez gol no nosso rival. Quando se trata de comprar um jogador, de trazer um atleta, a primeira coisa que você tem que fazer é uma observação muito criteriosa sobre quem é esse cara, qual que é o perfil do cara fora de campo, a idade dele, por onde ele passou, onde ele foi formado. E essa coisa de contratar porque viu o cara fazendo um bom jogo é um dos problemas que os clubes brasileiros têm. A coisa não pode funcionar dessa forma, tem que ser feita uma coisa profissional. Observa o cara, acompanha vários jogos dele, vídeos, estatística, tudo. Aí, se você tiver uma certeza que esse cara é bom, quanto que ele custa, tá dentro do seu orçamento, aí você avança numa contratação, tá? A gente não pode ter mais essa visão, né, de 20 anos atrás, do olheiro, né? O cara viu um moleque jogando e falou, esse cara é bom, vamos trazer. Não é assim, cara, sabe? Hoje o futebol, ele exige que tenha mais critério na hora de buscar um reforço. Marley Bruno Soares Pacheco, o que você acha de Jadson na direita? Talvez na lateral, né, Marley? Eu não gosto porque eu gosto muito do Jadson no meio campo, né? Então eu acho que seria o cobertor curto. A gente poderia resolver um problema na lateral, mas abriria um novo problema no meio campo. Eu gosto do Jadson como meio campista e entendo que o Cruzeiro precisa achar outra solução para lateral. Ontem, durante parte do jogo, o Kaká foi lateral direito, né? Na reta final ali. O Edu já jogou de lateral eventualmente, enfim. Muita gente pode quebrar o galho, até o Pedro Bicalho também quebrou o galho na lateral direita, mas eu gostaria que a gente tivesse uma cobertura mais adequada para o setor, porque a gente sabe que em determinado momento o Edilson não vai estar disponível, né? Todo ano é a mesma história com relação ao Edilson. Ele tem suspensão, ele tem lesão, não é nada que surpreenda. Wesley Carlos falou, João Lucas não dá. Não achei que o João Lucas foi mal assim ontem não, mas confesso que até agora ele não fez nada para convencer, né? Mike Ângelo, você acha que o Cruzeiro vai conseguir pagar as dívidas na FIFA? Certamente vai, Mike. Vai ter que dar um jeito, nem que pegue empréstimo, mas tem que pagar a dívida na FIFA, porque dívida na FIFA é rabo, né? Gera punições gravíssimas para o clube. O Edson dos Reis falou que o Léo ontem não estava em uma noite boa, deu uma espirrada no taco dentro da área que quase que deu merda. Foi mesmo, Edson, aquela no finalzinho, né? Pô, aquilo ali é um lance que um zagueiro experiente como o Léo não pode cometer uma falha daquela. Mas que bom que não gerou gol, né? Que bom que a gente conseguiu se salvar. O Elefante pergunta, Marco Antônio está sendo desperdiçado no Cruzeiro? Acho que não. O jogo de ontem, por exemplo, não era um jogo para o Marco Antônio, pela característica dele, por aquele campo ridículo que a gente jogou, com todo respeito ao pessoal de Rondônia, né? A gente entende que não é fácil manter um campo padrão FIFA, mas dava para ter cuidado um pouco melhor do gramado ali, né? Talvez se tivessem feito ali, agilizado um pouquinho as obras, né? Porque o estádio, por exemplo, era para receber preparação de seleção para a Copa 2014, cara. Nós estamos em 2020 e o estádio ainda está em obras, né? Então, assim, acho que faltou um trabalho antecipado, né? Se talvez tivessem deixado mais tempo para a grama brotar, crescer ali, poderia estar numa condição muito melhor para o jogo. Mas às vezes é até estratégia também, né? Você manter o seu campo numa condição ruim para dificultar o adversário. O Brian Ibrahim, o que você acha do Maurício? Um ótimo jogador, nossa maior promessa no momento, e tem tudo para ter um futuro brilhante. É muito bom jogador. O Mr. Júnior 7L, alguma notícia das duas promessas que o Barcelona está querendo tirar do Cruzeiro? Acho que aí você está falando do Estevão e daquele outro garoto que eu esqueci o nome, né? Que é também muito menino. Nenhuma novidade sobre isso. Teve aquela notícia solta aí que o Barcelona estava monitorando os garotos, mas nada efetivo, né? E o Barcelona precisa ficar muito esperto também,
porque eles já tomaram muitas condenações por aliciar jovens jogadores, né? Então, se eles derem um pulo aí no jogador do Cruzeiro, por exemplo, tem que entrar na FIFA, né? O mesmo ferro que fere a gente tem que ferir os outros também. E o Cruzeiro tem que ficar esperto aí para saber se defender desse assédio. O Cão Cheirando Farinha falou que é o menino que era do América, o Vitor Roque, né? Pelo que eu vi, não era o Vitor Roque que o Barcelona queria, não. Mas ele também tá lá no. Talvez seja sub-17. Eu acho que ele tinha 14 anos, então acho que ele ainda tá no sub-15, né? Mas nenhuma notícia saiu sobre ele nos últimos dias. O Gudes mandou aqui. Acho que Robinho, Maurício, Everton e Moreno dariam um trabalho na Série B, caso fiquem todos esses até o final do ano. Curto muito seu canal, valeu. Obrigado, Gudes, valeu aí pela força. Robinho, né? Talvez um Robinho como meia central, Maurício na direita, Everton Felipe na esquerda e Marcelo Moreno é interessante. Eu sinto falta aí de um jogador um pouquinho mais veloz, né? O Maurício e o Everton têm alguma velocidade, não são jogadores ali de velocidade. O Robinho é uma lesma e o Marcelo Moreno, já numa idade avançada, 32 anos, também não é um jogador de tanta intensidade. Mas eu acho também um quarteto bom, um quarteto muito técnico, né? Principalmente os três meias, muita qualidade para criação de jogadas. Também acho que poderia funcionar. Gosto da ideia e valeu aí pela mensagem. O Tom Cunha pergunta quando o Robinho deve voltar. O Tom, ele já está naquela fase de transição, né? Ele já foi liberado do departamento médico, está fazendo treinos já no campo, treinos leves ali. E assim, ele deve estar liberado, acredito que no início de março, aí daqui uns 15 dias, 3 semanas, ele deve voltar a treinar com o grupo. Então, em março, ele deve voltar a jogar, se correr tudo bem, se não sentir nenhuma recaída da lesão, né? Tomara que fique tudo bem aí com ele. Mas, enfim, vamos ver. Vamos aguardar ainda, porque eu acho que a questão do Robinho é muito mais a cabeça do que o físico, né? Ele tem que querer jogar, né? E largar um pouquinho a cachaça. O Alexandre Cardoso pergunta qual o horário das lives. Normalmente é na faixa das 4 da tarde, tá? Às vezes atrasa um pouquinho igual hoje, mas é por volta aí das 16 horas. Embora a live ela não é uma constante, tá? É o mesmo horário do vídeo. Só que às vezes precisa, né, fazer a live porque eu não teria tempo de fazer o vídeo gravado, editá-lo e tudo mais. O Rodrigo Ribeiro falou que não é possível não ter nenhum outro técnico livre no mercado que seja melhor que o Pardal Batista. Rodrigo, talvez até tenha técnicos melhores. Por exemplo, Fábio Carille é um bom técnico e está livre. Mas o Cruzeiro tem condição de pagá-lo? Nenhuma, não tem condição de pagá-lo. Então, dentro do patamar salarial que o Cruzeiro pode pagar hoje, eu acho que não tem opção melhor que o Adilson, sendo bem sincero com você. E técnico ruim tem demais, viu? E entre um técnico ruim, tipo Argel ou Valentim, e um técnico inventivo, né, como o Adilson, eu sou muito mais a gente ficar com o Adilson, porque pelo menos ele dá o sangue para fazer a coisa funcionar pelo Cruzeiro. E até agora são 5 jogos na temporada e a gente ainda não perdeu, tá? Então vamos com calma. Eu acho que as críticas ao Adilson têm sido pesadas, né? Entendo as críticas, entendo a raiva do torcedor do Cruzeiro, de tudo, mas acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma para avaliar tudo isso também. É um momento complicado e qualquer técnico estaria tendo dificuldade com esse elenco do Cruzeiro, né? São meninos, né? Muitos meninos, tem uns perebento também, uns velhos aí questionáveis, né? Como o Robert Gol, mas vamos confiar. Vamos confiar que a coisa vai melhorar. Lê Ferreira pergunta: você tem fé em Adilson Pardal? Bom, como eu acabei de falar sobre ele, eu acho que dentro do patamar salarial a gente não estaria com nenhum técnico melhor, tá? E acredito sim que ele pode fazer um bom trabalho e pode nos levar de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. SB Articouros falou: devia fazer um contrato vitalício com o Moreno? O que você acha dele? Dele abrir mão de 50 milhões? Contrato vitalício nunca, jamais em tempo algum, tá? Os contratos eles têm que ser por prazos determinados. Eu acho que 3 anos de contrato é até muito, acho que 2 seria mais adequado. Bota ali uma opção do clube de renovar por mais um, mas nunca, contrato vitalício nunca, porque a idade chega para todo mundo e as pessoas mudam. Sobre ele abrir mão de 50 milhões de reais, tem muito a ver também com a independência financeira que ele tem e tem a ver com o fato da doença lá na China, né? Certamente se não tivesse representando risco para a saúde dele, da família, né, da esposa, da filha, acredito que ele não seria tão, como é que eu posso dizer, ele não estaria tão disposto a abrir mão da grana assim, mas como ele vê uma questão de saúde que pode ser muito grave, né,
é até inteligente mesmo rachar fora e abrir mão de uma grana. Até porque, nossa, o Moreno abriu mão de 50 milhões. Beleza, mas quanto será que o Moreno tem na conta lá? Na poupança dele lá, você acha que ele tem quanto? Uns 300 milhões? 500 milhões? Eu não duvido, cara. 5 anos de China, sabe? Esse cara já ganhou dinheiro demais lá, sem contar a grana que ele ganhou na Europa. Jogou na Alemanha, jogou na Ucrânia, jogou na Inglaterra, jogou muito tempo no Brasil com salário alto. Marcelo Moreno já é rico demais. Nossa Senhora. É... O Caio Vinícius pergunta o que eu achei da discussão do Arthur com o Edilson. Acho que é coisa de jogo, tudo certo. Como já falei sobre isso mais no início do vídeo, né? Não problematiza esse tipo de coisa, não. Tá todo mundo de cabeça quente ali. É normal que um cobre o outro, né? Só não sair no braço, né? Porque se os caras saem na porrada ali, o juiz pode ir lá expulsar os dois. Mas um xingamento ali eu acho que é coisa normal do futebol. Vou só dar um último F5 no possante Twitter aqui para ver se tem alguma coisa nova. E não tem, não. Nada novo sobre o Sol. Vamos encerrar por aqui então, meus amigos, tá? Porque tô falando demais já. Muito obrigado a todos aí que acompanharam. Obrigado a quem mandou uma moeda pra gente também. Amanhã pretendo que seja vídeo gravado, tá? Já tá bom de live, né? No domingo o Cruzeiro enfrenta aí o Patrocinense fora de casa. E aí sim vamos ter live, mas aquela live pós-jogo, né? Que é pra respeitar uma condição óbvia ali. Já jogou, a gente já entra já conversando fiado sobre o que foi a partida e tomara que o Adilson Batista coloque um time mais jovem, renovado, né? E a gente tem aí opções de alguns garotos, como por exemplo o Bicalho, o Marco Antônio, o Caio Rosa, o Popó. Tomara que essa molecada tenha aí oportunidade de jogar, tá bom? Mas muito obrigado a todos então que acompanharam, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!